Olá, meus queridos alunos do IFPE de Barreiros, tudo certinho? Vamos então para o nosso segundo vídeo, falando a respeito de o porquê se ensina filosofia, se filosofia é simplesmente o sentimento de amor, de amizade, a sabedoria. Pode não parecer nem um pouco evidente para vocês, mas o motivo pelo qual se ensina a filosofia mudou bastante ao longo dos tempos. Antigamente, se estudava a filosofia por um único motivo. Um único motivo. Sabe qual? Se estudava a filosofia para ser um filósofo, para se tornar um filósofo. E como é que funcionava isso? Ora, vamos supor que na sua região onde você morava tinha uma pessoa muito especial, uma pessoa admirável, virtuosa e sábia. E aí, este comprometimento que essa pessoa tinha com passar uma vida vivendo o amor de amizade, a sabedoria, tornava digna de muita admiração. Então as outras pessoas ao seu entorno terminavam-se por se sentir atraído por esta personalidade, por esse modelo de vida. E aí queriam conviver com essa pessoa para aprender com ela, para se tornar como ela a partir de um processo de imitação. Ou seja, buscavam também serem sábios e serem virtuosos. Eis que, originalmente, a filosofia era um modo de viver integral, que você passava 24 horas da sua vida tentando viver como filósofo e vivendo assim até a sua morte. Esse estilo de vida terminava por sobreviver ao seu criador. Depois que essa personalidade inicial morria, os alunos davam continuidade a esse modo de viver. E aí surgem então as escolas filosóficas. Ou seja, se você tinha diferentes personalidades filosóficas, diferentes maneiras de viver e de ver a realidade, você teria diferentes escolas convivendo por lá, né? Então você tinha, por exemplo, a escola dos platônicos, que era a academia. Você tinha a escola dos aristotélicos, que era o liceu. Dos estoicos, né? Dos epicuristas, dos céticos e por aí vai. Ora, na medida que as escolas se estabilizam e se institucionalizam, ou seja, tornam-se algo fixo, né, contínuo, cria-se a necessidade de alguém ocupar o cargo de professor nessa escola para receber os alunos e passar esse conhecimento aos alunos. Mais ainda, como tem várias escolas de vários pensamentos diferentes, surge a necessidade de alguém que entenda em geral, não apenas a lógica interna de uma escola, mas mais ou menos o que pensam as outras escolas. Eis que surge o papel do professor de filosofia. Ou seja, alguém que entende esses assuntos e explica para as outras pessoas a respeito desses assuntos. Então a filosofia torna-se também uma profissão, ou seja, uma especialidade, uma ocupação, o serviço aos outros. E percebam que esses alunos desses professores de filosofia não necessariamente querem ser filósofos. Porque na medida que esses pensamentos se institucionalizam, a gente precisa entender todo esse movimento que está acontecendo na sociedade. Por que aqueles grupos de pessoas pensam de uma maneira e aquele outro grupo de pessoas pensa de outra maneira? Né? Então os estudantes de filosofia não necessariamente estudam filosofia para serem filósofos, mas para entender a filosofia como um acontecimento social. Então é daí que a filosofia deixa de ser uma maneira de viver, ou seja, uma missão que você assume para a sua vida inteira, para a sua personalidade integral, e passa a ser uma mera profissão. Você vai lá, chega na sala de aula, leciona, explica o assunto, e depois da aula, você vai ser o que você quiser da vida. Se você vai querer se comportar como filósofo e viver a sua vida como filósofo ou não, tanto faz. Se você sabe o que os caras pensam e sabe expor o que os caras pensam, você consegue ser um professor de filosofia. Então, esse segundo tipo de ensino de filosofia ficou muito mais claro, especialmente depois do surgimento das universidades na Idade Média. E é o tipo de ensino de filosofia que a gente tem até hoje nas nossas universidades, né? Que a gente quer ensinar alguém a se tornar um profissional da filosofia. Então a gente tem primeiro o ensino de filosofia para se tornar filósofo e o segundo para se tornar um profissional da filosofia. Mas eis que surge um terceiro tipo de ensino de filosofia. Esse terceiro tipo de ensino de filosofia é digno de nota
Porque é o ensino que se faz no ensino médio. Ora, a gente não espera que todas as pessoas que têm aula de ensino médio no Brasil se tornem filósofos. Tampouco esperamos que todas as pessoas se tornem professores de filosofia. Então por que se ensina filosofia no ensino médio? Bem, antes disso eu preciso comentar algo com vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas durante quase toda a história da humanidade, quase ninguém ia para a escola. Por que isso? Veja só, não é simplesmente uma questão de ser rico ou ser pobre. Porque, pensa bem, na Idade Média, quem é que eram as pessoas mais ricas? Eram os reis, claro. Os reis e os nobres. E como é que os reis e os nobres conseguiam seu dinheiro? Através dos impostos. Mas por que os reis podiam pedir imposto e outras pessoas não? Por que eu não posso simplesmente chegar, ei, você aí, me dá aí imposto? Ora, os reis cobravam impostos porque eles comandavam os exércitos. O rei era o líder militar. Então os reis e os nobres eram, sobretudo, guerreiros. E aí, muitos ricos e nobres se orgulhavam de não estudarem. Ao menos não estudar no sentido livresco, né, de ir para uma escola, de estudar de uma maneira institucional. Eles entendiam que essa vida de estudo é coisa para mulher ou para padre. Porque o homem mesmo vai pegar em arma e matar seus inimigos e tomar suas propriedades, né, e ganhar poder. Então veja que na Idade Média, muitas das pessoas mais ricas não estavam nem aí para ter uma vida de estudos. E por outro lado, também na Idade Média, você percebe que as igrejas e os mosteiros eram um lugar que, para se ingressar, as pessoas precisavam fazer um voto de pobreza pessoal. Então, muitas vezes, nas igrejas, eram acolhidos, mesmo assim, pessoas pobres, mas que tinham certo talento, vocação e interesse nos estudos. Então, a verdade é que, durante a história da humanidade, a vida de estudos, né, o estudo formal, era mais uma questão de vocação, talento e também, obviamente, condições materiais. Mas, de fato, o motivo pelo qual a maioria das pessoas não iam para a escola, não estudavam, durante a história da humanidade, tem a ver com riqueza. Mas não simplesmente a riqueza pessoal individual, porém a riqueza social. Durante quase toda a história da humanidade, todos eram muito pobres. Isso porque a produtividade do trabalho, ou seja, a quantidade de tempo e de esforço que a pessoa precisa para produzir algo, era baixa. Então você precisava de muito esforço para produzir poucas coisas. Então as pessoas precisavam trabalhar muitas e muitas e muitas horas para produzir pouca comida e pouquíssimos produtos básicos. Mas ora, se você está trabalhando durante a manhã, você consegue estudar durante a manhã? Certamente não. Quem trabalha não estuda. E quem estuda não trabalha. Ao menos não ao mesmo tempo. E aí você sabe qual é a origem do termo escola, da palavra escola, o que significa originalmente? Olha a importância das etimologias. O termo escola vem do grego clássico schole, que significa tempo livre, lazer, descanso. Mas não tempo livre que você fica, sei lá, simplesmente se divertindo, curtindo a vida doidado, vendo Netflix. É um tempo livre no qual você não vai brincar, mas você vai dedicar a ler, a estudar, a discutir, a conversar, a ter atividades intelectuais. Então, a partir dessa ideia de o tempo livre que você se dedica ao conhecimento, Schole passou a significar o lugar ao qual as pessoas iam para fazer essa atividade, né? Então, primeiro do tempo, para depois aquele lugar físico. Tá vendo como é importante as etimologias? Então, se uma sociedade precisa de muitas pessoas trabalhando para produzir poucos produtos e poucos alimentos, ela vai ter condições de sustentar poucas pessoas que fiquem só estudando e sem trabalhar. Mas se a gente precisa de tanto esforço para sustentar uns poucos estudando, a gente vai querer que qualquer um estude? Não, né? A gente precisa selecionar muito bem quem é que serão esses estudantes. Por exemplo,
Imagina uma família grande com, sei lá, 6, 7, 8 filhos. Se os pais se matam de trabalhar e conseguem juntar dinheiro para pagar os estudos de apenas um filho, eles vão escolher qualquer um desses filhos, aleatoriamente assim, mamãe mandou escolher esse daqui. Eles vão pegar o filho que não quer nada com a vida, que não é muito esperto, que tem muita dificuldade para estudar, que é preguiçoso, que só quer saber de farra. Claro que não. Eles vão escolher o quê? Justamente o que é mais esforçado, o que tem mais competência. E por que eles vão escolher esse e não os outros? Por, sei lá, preferência ou egoísmo, ou para ser malvado com os outros? De jeito nenhum. É porque esse que é mais esforçado e mais talentoso tem mais chances de pegar esse dinheiro que foi investido nele, crescer, produzir coisas úteis e voltar e ajudar a sua própria família e ajudar os seus próprios irmãos, mesmo aqueles que eram mais preguiçosos, mais farreiros e etc. Então, foi só nessa passagem do século XIX para o século XX, com a chamada da Revolução Industrial e com o surgimento do capitalismo, que se conseguiu aumentar significantemente a capacidade produtiva das pessoas. Ou seja, com poucas horas de trabalho, conseguir produzir muito. Com essa capacidade de produzir infinitamente mais quantidade de bens e produtos, tornou-se possível sustentar pessoas que não façam nenhum trabalho além de estudar. Então, a sociedade chegou mais ou menos a essa conclusão. Ora, é melhor a gente financiar o estudo de todas as pessoas, mesmo aqueles que não querem nada com a vida, mesmo aqueles que não são muito espertos, mesmo aqueles que só querem saber de farra. Por quê? Se a gente financia todos, a gente garante que pelo menos, aqueles que são mais talentosos, que são mais esforçados, que são mais interessados, que querem crescer, querem se tornar mais inteligentes, pelo menos eles, a gente garante que vão ter acesso ao estudo. E aí, depois deles se desenvolverem, depois deles crescerem, depois deles melhorarem, a gente espera que eles possam contribuir de volta para a sociedade. Esse investimento que foi feito. Então a gente está nesse terceiro momento da história, da ideia da universalização do ensino, que a gente financia a todos, mesmo aqueles que não querem nada, mesmo aqueles que não estão interessados, sem problema, a gente paga para vocês também, porque isso vale a pena. Então, se a gente está ensinando filosofia a todos, não é porque a gente quer que todos vivam como filósofos, nem que todos sejam professores de filosofia. Então o que é que a gente quer? Bem, a gente quer que vocês tenham alguma noção de alguns aspectos de filosofia, por dois motivos. Primeiro, é para você não passar vergonha por aí, né, de que não sabe nada de filosofia. E o segundo é para que, apresentando alguns indícios, talvez, se você se interessar, você possa se aprofundar mais no assunto. Tá bom, então? Então vamos para o nosso próximo vídeo, no qual falaremos sobre as principais 5 áreas da filosofia e o que é que elas estudam. Tá bom? Até mais!